Essa sem dúvidas é uma daquelas histórias que vem assolando a humanidade por séculos por conta de seu mistério e que se perpetua até nos dias atuais. Quem era Jack o Estripador? Tudo começou com uma sequência de assassinatos de 5 mulheres na metrópole conhecida como Whitechapel, um bairro no East End londrino, isso na era vitoriana em 1888. Era um lugar esquecido pelas autoridades públicas cercado de pessoas com extrema pobreza e sem qualquer segurança. O que levava essas mulheres a se prostituírem para conseguir dinheiro e manterem não só a elas mesmas como também as suas famílias e filhos. A cidade de Whitechapel passou a ser o centro das atenções quando essas mortes se deram por uma sequência misteriosa e pela forma brutal de como eram cometidas. Essas, por sua vez, se deram em um curto período de tempo e foram ficando mais misteriosas. A primeira morte registrada foi de Mary Nichols, conhecida como Polly, em 31 de agosto de 1888. Ela foi encontrada em um beco escuro e totalmente mutilada. Segundo as informações da polícia na época, ela se prostituía pelas ruas para conseguir dinheiro para pagar o quarto em que ela vivia. Polly foi vista pela última vez pelo gerente do hotel dizendo que voltaria ainda naquela noite e também estava feliz e deslumbrada com seu chapéu que chamaria a atenção de todos. A segunda vítima era Anne Chapman. Anne também levava uma vida difícil por causa da falta de emprego e também pela perda de seus filhos para seu ex-marido. Ela foi morta em 8 de setembro e seu corpo foi encontrado com as mesmas características brutais de Polly, o que acendeu o fato de que era o mesmo autor que cometia os crimes. Elizabeth Stride foi a terceira vítima dessa sequência. A morte dela foi constatada apenas por estrangulamento e, segundo as investigações feitas pelos peritos, o assassino pode não ter tido tempo de agir de forma drástica, pois especula-se que ele pode ter sido interrompido durante o crime. Porém, ainda na mesma noite, ele não parou de agir. Em um outro ponto da cidade, ele continuou seus atos brutais com outra vítima, que seria Catherine Doves. Essa teve os órgãos arrancados de forma horrenda, de modo que foi difícil para os legistas entenderem o porquê ele teria levado um dos rins da vítima, como relatam os documentos periciais. A polícia conseguiu um relato de uma testemunha que morava ao lado do quintal onde Catherine foi encontrada. O homem revelou que era por volta das 3 da madrugada e ele entrou pela porta dos fundos para usar o banheiro e durante esse percurso escutou uma voz dizendo apenas a palavra não e em sequência ouviu um barulho na cerca e parecia que alguém havia caído. Porém ele preferiu seguir para o interior da residência, não se interessando pelo que estava acontecendo na casa ao lado. A polícia acredita que Catherine pode ter sido seguida até o local do crime e que se o vizinho tivesse observado mais de perto, poderia identificar o assassino. A última vítima também teve uma morte brutal e avassaladora. Ela se chamava Mary Jane Kelly e foi a vítima mais nova dentro do perfil das mulheres mortas. Mary Jane estava em seu quarto e foi encontrada pelo dono do albergue em que ela se hospedava. De acordo com os relatórios policiais divulgados, ela estava praticamente irreconhecível e, ao que parecia, elevou seu grau de maldade desfigurando o rosto da vítima além das inúmeras mutilações em seu corpo. Em meio a todas essas mortes, a imprensa na época não só pressionava a polícia como alimentava teorias sobre quem poderia ser o criminoso. A partir disso, inúmeras denúncias eram feitas no dia a dia, levando a polícia a intensificar os trabalhos de investigações apurando todas as possibilidades que levariam diretamente ao autor dessas mortes. Paralelo a isso, alguns aproveitavam toda essa histeria para confundir o trabalho das autoridades inventando histórias e até mesmo se dizendo o autor dos crimes, algo que era rapidamente desmentido pelos policiais. Mas uma dessas cartas chamou a atenção não só da polícia como dos jornais da época e um deles recebeu uma carta em que o suposto assassino assumia os crimes e se auto-intitulou como Jack o Estripador, nascendo assim o personagem principal dessa história de terror e mortes. Uma delas contava detalhes dos crimes e estava descrita como From Hell, ou seja, do inferno em livre tradução. Sem contar que foi enviada junto com um rim que supostamente era de uma das vítimas. Ainda sobre os relatos das cartas, Jack mostrava orgulho e frieza ao não se arrepender pelos crimes além de desafiar as autoridades a capturá-lo. Apesar de todos os esforços e as mobilizações, Jack o Estripador nunca foi capturado e nunca foi encontrada nenhuma evidência concreta que poderia provar sua autoria nos crimes. E é claro que inúmeras teorias foram levantadas sobre a real identidade do serial killer mais famoso dos séculos. Alguns nomes foram investigados pela polícia por aparentemente ter alguma ligação direta com as vítimas, mas um deles ganhou destaque como um dos principais suspeitos como o do barbeiro Aaron Kosminski.
A polícia suspeitou dele por causa da forma como as vítimas eram cortadas e pelos objetos que poderiam ser utilizados para tal atrocidade. Um desses instrumentos poderia ser uma navalha usada por barbeiros na época e se encaixava no perfil como uma possível arma do crime. Mas em 2019, dois cientistas divulgaram ter descoberto a identidade de Jack o Estripador. De acordo com eles, testes de DNA foram feitos em um chale encontrado próximo ao corpo de uma das vítimas, o de Catherine Doves, e foi achado resíduo genético que apontam ser de Aaron Kosminski. A comparação foi feita a partir de uma grande expansão de estudo que mostraram semelhanças com descendentes de Aaron, o apontando assim como o real Jack o Estripador. As características genéticas dele apontam que ele tinha olhos e cabelos castanhos, algo que não eram comuns na época e que batem com o fato de que pessoas com olhos azuis eram em sua maioria nas regiões onde ocorreram os crimes. A história de Jack o Estripador permanece um mistério até hoje. Muitos cientistas e historiadores, além de policiais, ainda se empenham em desvendar esse caso que, se assim podemos dizer, faz parte da cultura pop, se apresentando com filmes, documentários e até livros. A verdade é que nunca saberemos o real motivo de tamanha brutalidade e o porquê de tanta maldade cometida com mulheres que apenas buscavam sobreviver em meio às suas adversidades. Obrigada por assistir até o final. Deixe nos comentários o que vocês estão achando do conteúdo dos vídeos. Deixe seu like e se inscreva no canal.